Você já sentiu que não sabe nem por onde começar a estudar a jurisprudência? Ou que não sabe selecionar quais julgados devem ser lidos, o que que tem que ser lido em cada julgado? E principalmente a pergunta que todo mundo faz, dá mesmo para memorizar a jurisprudência? A resposta é sim. E nesse vídeo eu vou te mostrar como. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar e você vai conseguir finalmente entender por onde estudar a jurisprudência, como selecionar os julgados para a sua leitura, o que que você deve ler de cada julgado, tem que ler a fundamentação de todos os julgados ou só de alguns e quais, qual trecho eu tenho que ler e como você vai preparar esse material de jurisprudência para a sua revisão. Vamos lá, primeira coisa, eu não preciso nem ficar muito me atendo a detalhes aqui acerca da necessidade de estudar jurisprudência, né? A maioria dos concursos jurídicos hoje cobra cerca de 20 a 35% de questões com jurisprudência. Se você pegar a prova FGV, então, você vai achar a prova que cobrou aí até cerca de 50% das questões em jurisprudência, tá bom? Então tem que ter muita atenção. Hoje em dia é indispensável, desde muito tempo já é indispensável, mas hoje é ainda mais que você saiba, que você estude, que você memorize a jurisprudência, tá? Como fazer isso é a grande questão. Então esses concursos jurídicos são os mais difíceis, cobram muita jurisprudência, né? Só pra gente contextualizar, né? Às vezes você caiu aqui de paraquedas, jurisprudência, pessoal, não é sinônimo de decisão. Jurisprudência é o conjunto de decisões de um tribunal em um mesmo sentido. O conjunto de decisões do mesmo tribunal no mesmo sentido forma a jurisprudência daquele tribunal. Então, se o tribunal está decidindo sobre improbidade do mesmo jeito em vários processos, ele tem uma jurisprudência sobre improbidade definida. Então, quando a gente fala jurisprudência aqui, nós estamos falando do conjunto de decisões dos tribunais, especialmente os tribunais superiores, que caem nas provas de vocês. Primeira coisa, por onde estudar a jurisprudência? Toda semana, o STF e o STJ publicam informativos. Se você entrar lá no site do STF, se entrar no site do STJ, você vai encontrar esses informativos semanais. Só que esses informativos semanais são informativos secos, vamos dizer assim. Né? Como assim secos? São ali informativos sem explicação, sem maiores explicações, sem contextualizar muitas vezes. E aí eu vou indicar aqui para vocês o site do Estratégia, que você vai ter aqui os informativos estratégicos, né? Dentro da nossa central de jurisprudência aqui, você vai ter os informativos estratégicos. E aqui, dos informativos estratégicos de 2025, nós temos todos os informativos comentados, tá? Em vídeo e em texto. Então vamos pegar aqui o do STF 1174. Aqui você tem a indicação da matéria, qual assunto foi tratado, o indexador aqui é o assunto que foi tratado e qual área esse assunto é mais importante. E aqui está o grande ponto, né? Você vai perceber, por exemplo, se você estuda para cartórios, que esse tema não é tão importante para sua área. Claro, mesmo assim é importante que você leia? É importante que você leia, mas você não vai dar tanto destaque quanto aquela decisão que vai estar marcada lá como uma decisão importante para cartórios. Então, aqui você tem o destaque da decisão, o conteúdo base da decisão, né, os princípios, quais foram os fundamentos que levaram àquela conclusão, a discussão e tese e algumas questõezinhas rápidas aqui, certo ou errado, para você entender. Versão esquematizada e o inteiro teor do informativo, não é o inteiro teor do julgado, tá? O inteiro teor do informativo. Como que isso foi noticiado nos informativos do STF e do STJ. E aí, beleza. Por onde estudar? Pode estar por aqui. Tem outros meios, tem outros sites que explicam? Tem. Então não tem problema. Você pode se utilizar, se você já está acostumado, pode se utilizar aí desses outros sites. O importante é que você saiba e que você tenha aqui uma explicação, pelo menos, do contexto. E aí, como é que você vai selecionar os julgados certos? E o que você vai ler de cada julgado? Vamos lá. Selecionar é como eu falei para vocês aqui. Você está estudando para procuradorias, você vai ter que ler todos os informativos do STF e do STJ sobre direito penal? Não! Está estudando para cartório, você vai ter que ler todos os informativos do STF e STJ de direito penal? Não! Porque essas matérias não são tão relevantes para esses concursos. Você vai focar aí naqueles julgados que tem maior repercussão midiática e jurídica no mundo jurídico ali.
Então, você vai focar muito mais nas matérias, nos informativos e decisões das matérias que são mais importantes para a carreira que você está estudando. Você está estudando para magistratura, você vai focar muito mais nos julgados que caem na sua prova de magistratura. Se é magistratura federal, tem aqui uma abordagem, se é magistratura estadual, tem uma outra abordagem. Então, tem que tomar cuidado com isso para você não sair lendo muita coisa que não cai na sua prova. Ah, eu estudo para procuradorias, vou ficar lendo os julgados do STJ sobre direito de família e sucessões? Não, isso não cai em prova de procuradorias. Então, a não ser um ou outro, ou uma prova ou outra, então você vai focar muito mais naqueles julgados de maior repercussão mesmo. Quando eu falo repercussão, é repercussão mesmo midiática, né? Repercussão no mundo jurídico ali. Então, assim que você vai selecionar os julgados, de acordo com a sua carreira, de acordo com a carreira que você está buscando ingressar. E o que que você vai ler do julgado? Vamos lá, cheguei aqui, né? Cheguei aqui no julgado, tenho aqui o tema, vi aqui, poxa, isso aqui é importante para minha área, vamos lá, vou ler o destaque. Li aqui o destaque. Às vezes, quando você já é um aluno avançado, você leu o destaque, leu a conclusão, você já entendeu tudo. Você já sabe do que está se tratando, você já conhecia a discussão, agora você só pegou ali qual foi a decisão, você já sabe que tem uma outra decisão relacionada com essa e parecida com essa. Meu amigo, daqui já pula para a próxima. Não precisa ficar lendo toda a explicação, porque você já sabe, tá? Agora, quando você é um aluno mais iniciante, intermediário, às vezes você tem que ler a explicação para você entender. Então, tomem cuidado com isso. Aí pegou um julgado mais complexo, um julgado novo, aí você vai ler a explicação. E mais, quando que eu devo ler a fundamentação daquela decisão? Quando que eu devo ler o inteiro teor, o voto daquelas decisões? Só nas decisões de maior repercussão, tá? Que aí são as decisões que podem vir numa segunda fase, que cobram um conhecimento mais profundo sobre o tema, sobre a discussão. Então você tem que saber qual foi a tese de uma parte, da outra parte, qual foi a tese adotada pelo STF, tá bom? Às vezes, nesses materiais, já tem, né? Então aqui tem a discussão e a tese. Então o STF analisou se a norma estadual que exclui a exigência de registro de agrotóxico no país de origem violaria o princípio da vedação ou retrocesso ambiental. Então aqui você já tem o fundamento. Então para o STF, pronto, aqui os fundamentos. De forma bem esquematizada e bem objetiva. Agora, se você tem essa decisão, já não é uma decisão de tanta repercussão assim. Agora, se tem uma decisão de repercussão gigantesca, sobre o direito ao esquecimento, aqui a decisão do STF, poxa, aí é bom você ler ali, pelo menos, os votos principais ali da decisão, tá bom? Mas são poucos, não são todos. E como que você vai revisar e preparar a sua revisão? Eu tinha dois meios de revisar e preparar a minha revisão. O primeiro deles é principalmente incluindo no meu material o julgado. Então, por exemplo, saía ali um julgado de direito administrativo na parte de improbidade. Aí, beleza. Eu ia lá no meu material, abria na página de improbidade e adicionava uma nota, né? Escrevia na borda, ou adicionava uma nota, colava um post-it, ou colocava mesmo uma ficha e inseria ali na página que tratava do tema. Porque no final eu tinha um material único com toda a jurisprudência atualizada. Então eu conseguia revisar teoria, lei, questão, tudo no material só. Porque eu mesmo já estava atualizando o meu próprio material com aquelas decisões. Com a LDI hoje do Estratégia, a gente atualiza ali constantemente. Então você já tem um material atualizado para você revisar com os julgados. Mas mesmo assim, vale você escrever lá com as suas palavras para você fazer um estudo mais ativo. Então insira notas. Saiu lá, julgado sobre controle de constitucionalidade. Vai lá em controle de constitucionalidade, na página que trata daquele tema decidido e inclui uma nota. Tá? Escreve ali, inclui a nota. Ó, informativo X, o STF decidiu isso. Decisão tal, número da decisão. Número da decisão para eventualmente se você quiser consultar depois. Essa é uma forma. A segunda forma é que eu preparava um resumo de jurisprudência. Então eu abri um arquivo em Word para cada uma das matérias e separava aqui por assuntos. Separava aqui por assunto e dentro do assunto, decisões do STF e do STJ. E ia incluindo aqui. Todos os anos eu abria um arquivo desse para cada matéria. E ia incluindo aqui as decisões de cada uma dessas matérias, as decisões mais importantes. Não são todas.
colocava aqui. E aí, quando chegava na semana da prova, eu revisava tudo isso. Hoje, na central de jurisprudência, você já tem isso, né? Aqui você tem a jurisprudência estratégica, que já é essa seleção de julgados, né? E cada reta final a gente tem essa jurisprudência estratégica, que é essa seleção de julgados de forma bem objetiva para você fazer uma revisão final sobre o assunto. Então, por exemplo, se você pegar aqui a prova do TRF1, concurso TRF1, você vai pegar lá nos cursos bônus na reta final e você tem aqui a jurisprudência estratégica para o TRF1, que vai apresentar em cada matéria os julgados mais importantes para essa prova. Então, uma seleção dos julgados mais importantes. Você consegue revisar tudo aqui. Então, assim, você já tem quem faça isso para você, já facilita a sua vida. Mas se você quiser fazer também, para você fazer um estudo mais ativo, ótimo. Mas você tem ali essa forma de revisão. Show de bola? Então, galera, ó, se inscreve no canal para você não perder os vídeos que nós fazemos aqui. Ativa o sininho para te informar quando sair vídeo novo, para você ser notificado. E comenta aqui qual assunto você quer ver. Esse assunto de hoje foi um pedido dos nossos alunos. Os alunos comentaram no outro vídeo, faz um vídeo sobre isso. Eu vim aqui e fiz. Então, comenta aqui o que você quer ver no canal, qual assunto, qual tema, qual dificuldade você tem pra gente poder produzir aqui os conteúdos pra vocês. Legal? Então é isso, galera. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.